e descrever o balanceamento dela. Lembrando que a aula está sendo gravada e mais tarde eu vou subir essa aula para o YouTube. Eu vou gerar um link e vou enviar para vocês, tá? E funciona da seguinte maneira. Sem o link vocês não conseguem localizar a aula, tá? Só com o link, que é uma forma de vocês não terem, da gente não ter nossa privacidade, nossa imagem espalhada pela internet. Então, deixa aí eu passar para a câmera 2. Bem. Câmera 2. Aí. Caneta. Então, observem que eu coloquei aqui 3 equações, tá? Que são as que nós vamos trabalhar por agora. E essas 3 equações, elas têm partes, né? Então, nós temos aqui os reagentes, que são antes da seta, e nós temos os produtos, que é o resultado da combinação entre os reagentes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é minha equação A, essa aqui é minha equação B e essa aqui é minha equação C, tá? Então, o que é um balanceamento de equações químicas? Um balanceamento é o seguinte: a mesma quantidade de elementos que estão apresentados em A tem que ser a mesma quantidade de elementos que estão sendo representados em B. Então, não pode passar ou faltar elementos, tem que ter a mesma quantidade. Então, observa o seguinte. Na letra A, na reação da letra A, nós temos o gás flúor, gás fluoreto, sendo combinado com o brometo de alumínio. Tá? Percebam que o flúor vai para o lugar do bromo e o bromo vai para o lugar do flúor. Se eu tenho essa troca de posição de apenas um dos meus compostos, então eu tenho uma reação de simples troca. Tá? Beleza. Agora observa aqui. Eu tenho 2 flúors do lado esquerdo, 3 flúors do lado direito. 3 bromos do lado esquerdo, 2 bromos do lado direito. Então percebam que os bromos e os flúors, eles não estão devidamente balanceados. Então o que eu preciso? Eu preciso de balancear esses 2 elementos químicos, esses 2 compostos, né? Tanto o alumineto de brometo e o fluoreto de brometo. Eu preciso balancear os 2. Vamos começar pelo alumínio. O alumínio, nos 2 casos, está balanceado. Cada um deles com 1, apresentando uma vez. Então agora a gente passa para o bromo ou para o flúor, tanto faz. Observem que deste lado aqui, do bromo, do lado da reação dos produtos, o bromo apresenta-se 2 vezes. E do lado de cá, ele apresenta 3 vezes. Então eu precisaria de um número para ficar estável entre os 2. Da mesma forma que eu tenho aqui o flúor.
eu preciso de um número que fique estável entre os dois. O que eu faço aqui? Eu faço aqui a seguinte verificação. Começar primeiro com o flúor. Se eu colocar 2, deixa eu até fazer com uma outra caneta, para não misturar a cor. Se eu colocar 2 no flúor, eu vou alterar a quantidade de flúors. Então vai ficar 4. Só que não tem um número que multiplicado por 3 que seja igual a 4. Então eu preciso de um número que multiplicado pelo índice do lado de cá seja igual. Então 2 não serve para o flúor. Então vamos tentar o 3. 3 vezes 2 dá 6. Opa! Eu consigo então encontrar um número que multiplicado por 3 que seja igual a 6, que é 2. Beleza. 3 vezes 2, 6. Então aqui eu tenho 6 flúors. Do lado de cá, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 flúors também. Agora alumínio. Do lado direito, eu tenho 2 alumínios. Do lado esquerdo, eu tenho só um alumínio. Eu preciso de um número que multiplicado por 1 seja igual a 2. Então eu coloco 2. Beleza? Balanceei flúor, balanceei alumínio. Agora falta o bromo. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 bromos, e do lado de cá eu só tenho 2 bromos. Então eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 6. O que eu faço? 3. 3 vezes 2, 6. Então, o balanceamento dessa primeira equação eu faço assim. Agora vamos para a segunda equação. Então eu tenho alumínio e HCl, formando AlCl3 e H2. Mesma coisa. A mesma quantidade do lado esquerdo tem que ser do lado direito. Não pode faltar nem passar, tem que ser igual. Vamos começar pelo hidrogênio. Hidrogênio? Não. Por quem que a gente começa? Vamos começar pelo vamos começar pelo alumínio. Alumínio está balanceado. 1, 1. Agora vamos para o cloro. Aqui eu tenho 3 cloros, aqui eu tenho 3 cloros, aqui eu só tenho 1 cloro. Então eu preciso de um número que multiplicado por 1 seja igual a 3. Então eu coloco 3. Só que aí eu desbalanceio quem? O hidrogênio. Professor, por que o senhor não coloca aí
1,5, porque 2 vezes 1,5 é igual a 3. Eu até poderia fazer isso. Só que se eu colocar aqui 1,5, eu tenho que multiplicar toda a equação de modo a tirar esse número fracionado de 1,5. Tá? Então, se eu fizer isso, eu tenho que fazer a multiplicação toda da equação de modo a tirar esse 1,5. Vamos fazer isso? Então, vou colocar aqui 1,5. A minha equação está balanceada. Só que, como eu expliquei para vocês, eu preciso de um número que, multiplicado por 1,5, dê um número exato, dê um número inteiro. Então, o que eu faço? Eu multiplico esse 1,5 por 2. Só que eu não multiplico só esse aqui. Eu multiplico toda a equação por 2. Aí vai ficar 2 vezes 1,5, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 1. Nesse caso, quando eu multiplicar toda a equação por 2, vai ficar 2 AL mais 3 vezes 2, 6 HCl, formando 1 vezes 2, 2. Cl3, isso aqui não muda, tá? Só muda coeficiente, mais 3H2. Querem que eu refaça essa? Pra mim não. Não? Ok, então vamos adiante. Próxima equação. Pergunta, né? Que tipo de reação é essa? Novamente a gente tem a troca, né? O Al vai para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai para o lugar do alumínio. Então aqui eu tenho uma reação também de simples troca. Nesse caso, vamos para o último exemplo que eu tinha separado para vocês. Óxido de bário mais água, formando dióxido de bário. Aqui eu tenho uma reação de combinação, porque eu estou combinando duas substâncias compostas para formar uma outra substância composta. Então, 2 para formar 1. E aí, como é que eu faço essa combinação? Desculpa, como é que eu faço para balancear essa combinação? Eu tenho um bário. 2 hidrogênios, esse aqui que eu não falei, né? Esse 2 aqui, ele multiplica tudo que está por dentro do meu parêntese. Então vai ser 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Agora dá uma olhada no lado de cá. No lado de cá eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Ó, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Um bário aqui, um bário aqui. O que significa que essa reação ela já está balanceada. Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de bário, 1,
a mesma quantidade de hidrogênio, 2, 2, e a mesma quantidade de oxigênio, 2 aqui, 1, 2 aqui. Então, eu tenho uma reação balanceada. Quando a reação está balanceada, eu não preciso fazer nada, tá? Por quê? Eu não preciso colocar 1 aqui, ó. É desnecessário fazer isso. Agora eu vou montar umas outras equações aqui e vocês vão me falar quais são os coeficientes de balanceamento. Então, primeira pessoa que vai me ajudar a resolver o exercício vai ser o Eric. Então, vamos lá, Eric. Primeiro você. Opa. Então aqui eu tenho um fósforo, 2 oxigênios, formando essa molécula aqui. Então eu tenho uma reação de combinação. Perceba que eu só tenho um fósforo aqui e eu tenho 2 fósforos aqui. Eu tenho 3 oxigênios aqui e eu tenho 2 oxigênios aqui. Coloca 2 no fósforo. 2 no 2 no oxigênio. Nesse aqui? É. 2 no fósforo. 2 no oxigênio. Nesse ou nesse? Não, pera. Deixa eu ver. É 3 ali. É. Nesse aqui? É 3. É 3 aí. 3 aqui. E 2 do outro lado. E 2 no outro lado. Vamos ver se está balanceado. 3 vezes 2, 6. 6 oxigênios aqui. 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui. Só que aqui, Eric, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4 fósforos desse lado. E aqui eu só tenho 2. 2 aí. Então o que eu faço? 4 no fósforo, primeiro fósforo. Eu coloco um 4 nesse primeiro fósforo. Vamos ver se está balanceado. 4, 2 vezes 2, 4. Ok. Agora o oxigênio, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Muito bem. Balanceado os fósforos. É isso que você vai fazer. Muito bem. Agora vamos pegar outro exemplo. Felipe, você agora, tá? Ok. Muito bem, pronto. Então, vou te mostrar agora. Essa é a sua equação. 2 oxigênios para 2 flúors formando este composto aqui. O que eu preciso para balancear?
Professor, minha imagem tá travando, eu não tô conseguindo direito. Aí. Melhorou? Não, deu não. Melhorou agora? Sim, agora melhorou. Então vamos lá. 2 oxigênios, 2 flúors, formando este composto aqui. O que eu preciso para balancear? Vamos lá. Onde que está desbalanceado? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo. Esquerdo. Tá. Então vamos começar. Tenho 2 oxigênios do lado esquerdo. Tenho 1 oxigênio do lado direito. Qual que é o local que está menos balanceado? Direito ou esquerdo? Direito. Direito. Qual que é o número que eu preciso colocar aqui para ficar a mesma quantidade? Se eu colocar 1, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. E eu preciso de 2. Ah, então 2. Então, vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 oxigênios. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Agora vamos ver o flúor. Tenho 2. Lembrando que esse 2 multiplica isso aqui e multiplica isso aqui. Então, se eu tenho 2 oxigênios, eu vou ter 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 flúors. Do lado de cá eu tenho 4. E do lado de cá eu só tenho 2. Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 4. Então, qual que vai ser? 2. 2. Pronto. Balanceei. Balanceamos, na verdade, né? Muito bem. Meninos, teve dúvida nesses exercícios que nós fizemos? Não. Não? Não. Então, nós vamos voltar. Eu vou parar aqui agora e nós vamos retornar. Que horas? Às 9h50 a gente faz isso. 9h50 a gente faz os exercícios na live. Tá? Eu vou separar alguns exercícios e vocês vão fazer na live junto comigo. Tá bom? Beleza. Beleza, então. Até às 9h50, pessoal.